Olá, gente! Voltamos para o movimento em duas e em três dimensões. Hoje iremos falar sobre movimento circular uniforme, que é o MCU. Então, o que é que caracteriza o MCU? O MCU, gente, ele é caracterizado por ter uma trajetória circular e por ter o módulo da sua velocidade sempre constante. Aí a pergunta é: eu estou dizendo que ele é caracterizado por ter o módulo da velocidade sempre constante. E nós vimos nas aulas anteriores que a aceleração se dava pela variação da velocidade. Como é que isso pode acontecer? Se o módulo da velocidade é constante em todos os pontos. Como nós vimos na aula anterior, velocidade, ele é um vetor. Então, ele tem módulo, direção e sentido. Então, o fato do módulo ser constante, mas se você prestar atenção aqui, nesse movimentozinho, ó, a direção e o sentido da velocidade está variando continuamente. Então, vai existir uma aceleração. O movimento circular ele é caracterizado por existir uma aceleração, e essa aceleração se dá devido à variação de direção e sentido dessa minha velocidade, ok? Lembrando que o módulo é constante em qualquer ponto. Então, a força responsável por esse movimento é a força centrípeta, e exemplos de movimento circular são a hélice do ventilador, o movimento do pneu do seu carro, o CD, tudo isso são exemplos de o carrossel no parque, tudo isso são movimentos descritos pelo MVU, movimento uniforme, circular uniforme. Então, o que caracteriza, né, o movimento circular? O movimento circular, se eu pegar aqui um ponto P qualquer, ele vai sempre descrever uma circunferência, e ele é caracterizado por estar em um plano, no plano, e a distância da minha origem, que eu vou chamar eixo de rotação, até o ponto que eu estou analisando, nós chamamos de raio, e esse raio é sempre fixo. E ele vai ter esse movimento aqui angular, descrito por θ, mas isso a gente vai ver lá na frente, ok? Então, o que é que nós temos? Se no movimento circular eu tenho a velocidade, a direção e o sentido mudando continuamente, sempre tangente ao ponto analisado. Ó, aqui esse ponto, a velocidade está tangente, esse ponto, a velocidade está tangente. E a aceleração vai ser sempre uma aceleração apontando para o centro do meu eixo de rotação. E vai ser uma aceleração radial. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Radial, mas como ela é perpendicular à velocidade, a gente costuma chamar ela de aceleração ortogonal ou tangencial, ok? Então é o seguinte, aqui eu tenho um movimento, que é o mesmo movimento que esse, só que aqui tem todas as forças. Eu tenho um ponto P, aí eu tenho uma velocidade e tenho uma aceleração aqui, formando um ângulo θ com o meu eixo, com o eixo aqui x, talvez. X, é. Então, essa aceleração vai ter uma componente perpendicular à minha velocidade e vai ter uma componente paralela à minha velocidade, certo? E nós vamos ver daqui a pouco quem são essas duas acelerações. Vamos lá. Você tem uma velocidade e quando surge uma aceleração, que tem a mesma direção dessa minha velocidade, nós observamos que vai haver uma variação nessa velocidade. Então, essa variação, ela tem a mesma direção da minha aceleração. Então, quando a aceleração ela é paralela à minha velocidade, essa aceleração não muda a direção do meu movimento. Já quando essa minha aceleração agora, ó, aqui ela era paralela, aqui não, aqui ela é perpendicular, tem a velocidade aqui e aqui ela é perpendicular. Então, quando a minha aceleração é perpendicular ao movimento, então agora ela vai causar uma variação no meu
na minha direção, certo? Ela estava apontando para cá, agora está apontando para cá. Então, a aceleração perpendicular à velocidade causa uma variação na minha direção e no meu sentido. Então, isso aqui é o que diferencia uma aceleração paralela e uma aceleração perpendicular ao movimento. Então, gente, lá no gráfico anterior, ele mostrou aqui o quê? Opa, aqui, ó, minha aceleração tem componente radial e tem componente paralelo. Nós já vimos que o radial vai alterar a sua direção e o paralelo não altera a sua direção. Então, nós observamos já a partir disso que o quê? Que a aceleração ela tem dois componentes. A paralela à velocidade e a ortogonal à velocidade. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma aceleração. Eu vou ter uma aceleração e essa aceleração ela vai ser responsável por essa variação na direção da minha velocidade. Então, a aceleração responsável vai ser a aceleração radial ou ortogonal à velocidade. Como é que eu encontro essa aceleração? Então, aqui, ó, eu tenho um movimento circular, e esse movimento circular é o seguinte, eu tenho aqui minha origem e quero analisar um ponto P que está na distância R daqui dessa origem. Num ponto P1, eu tenho uma velocidade V1 e devido à aceleração que a gente quer encontrar, vai haver uma variação da minha velocidade, ela vai haver um deslocamento, sai daqui, vem para cá, um deslocamento ΔS, e agora no ponto P2 vai ter uma velocidade V2. Então, para ficar mais simples, eu peguei, coloquei, vou analisar aqui só a posição e aqui só a velocidade, mas é o mesmo gráfico, ok? Então, que formam dois triângulos, que a gente pode separar por dois triângulos. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o raio e a partir da variação, a partir da aceleração, houve uma variação de posição ou deslocamento. Aí aqui eu tinha uma velocidade V1, aí a aceleração agiu perpendicular a esse meu movimento, causando uma modificação na minha direção. Então, se eu fizer semelhanças de triângulo da minha velocidade e da minha posição, eu vou dizer que o quê? Eu vou dizer que ΔV sobre V é igual a quem? É igual a ΔS sobre R, usando semelhanças de triângulo, ok? Então, ΔV sobre V é igual a ΔS sobre R. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar a aceleração. Então, eu vou primeiro isolar aqui ΔV, então fica quem? ΔV, V está embaixo, sobe, fica V ΔR. V fica V ΔS sobre o raio. Como nós sabemos já que a velocidade, que é quem eu estou procurando, a aceleração, desculpa, a aceleração, que é quem eu estou procurando, a aceleração radial é a variação da velocidade pelo tempo, então, quem é ΔV? ΔV vai ser a aceleração vezes ΔT. Então, eu substituo aqui, ó, nessa equação. Vou isolar ΔV, que fica A vezes ΔR, e substituir aqui. Quando eu faço isso, eu vou encontrar essa equação aqui. Então, eu sei que ΔS, ΔT é quem? É a variação da velocidade, V. Então, substituo ΔS sobre ΔT por V, nessa equação aqui, e vou encontrar a aceleração radial. Então, a aceleração radial no movimento circular é dada por essa equação aqui, que é V ao quadrado sobre R. Então, encontramos quem é a aceleração radial no movimento circular. Se eu quero encontrar agora a trajetória do corpo numa aceleração, nesse caso aqui, o que eu vou dizer que o meu delta, a minha circunferência, eu tenho um movimento circular aqui, tem um movimento circular, está travado aqui o mouse, o movimento circular, e nós sabemos que o movimento circular é descrito caracterizado por escrever uma trajetória circular, que vai me dar uma circunferência de 2πr.
Como eu sei que a definição da minha aceleração radial eu encontrei no slide anterior, que foi v ao quadrado sobre r, eu vou encontrar a velocidade nesse caso. Então, quem é velocidade? Nesse movimento aqui. Quem é a velocidade? É ΔS sobre ΔT. Então, ΔS é igual à circunferência, que foi o espaço percorrido pela minha partícula. Então, ΔS, que é o espaço percorrido, é igual à circunferência percorrida nessa minha trajetória circular. Então, eu substituo ΔS por C, que é a circunferência, e vou ficar com isso aqui, ok? Como eu quero encontrar a aceleração centrípeta nesse caso aqui, então o que que eu tenho? Eu tenho que V é igual a 2πr sobre ΔT. Substituindo na aceleração centrípeta, eu vou ter o quê? Velocidade ao quadrado fica 4π ao quadrado r sobre ΔT. Aí quem é ΔT? ΔT é o tempo que o objeto leva para dar uma volta completa, que nós chamamos de período. O que é período? Período é o tempo que o objeto leva para dar uma volta completa. Então, eu troco ΔT por T. Então, eu vou ter aqui o quê? Que a minha aceleração centrípeta em função de período, que é o tempo que ele leva para dar uma volta completa, vai ser dado por 4π ao quadrado, que aqui faltou o quadrado, r ao quadrado sobre o período. Então, nós encontramos a aceleração centrípeta em função do período, quando ele faz o movimento circular. Vamos agora ver um exemplo. Então, considere um brinquedo de um parque de diversões. Os passageiros viajam com a velocidade constante em um círculo, aí ele dá o raio, e eles fazem uma volta completa em 4 segundos. Então, essa volta completa quem é? É o período. Então, nós sabemos o quê? Nós sabemos a definição da aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado sobre r. E nós sabemos que o brinquedo faz uma volta em 4 segundos. Então, 4 segundos é o período. Então, como é que eu vou encontrar a velocidade? A velocidade não é ΔS, que é o espaço, sobre o tempo. Então, quem é ΔS? ΔS é igual a circunferência. Então, é 2πr, sendo que r é 5 metros. Então, eu encontro o espaço. Só substituir quem é π, que é 3,14, e o raio também a questão dá. Então, eu encontrei quem é o espaço percorrido nessa volta. Eu tenho o espaço e tenho o tempo. Ele disse que foi em 4 segundos. Então, eu encontro a velocidade. Encontrei a velocidade, substituo nessa equação da aceleração centrípeta e o raio, a questão dá que é 5 metros. Então, gente, bem simplesinho, fácil. Vocês tentam fazer em casa, se não conseguir, me procura. E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o movimento circular e o que é fundamental nele é que ele é um movimento que descreve uma trajetória circular e é caracterizado por ter um módulo da velocidade sempre constante e por ter uma aceleração. Da aceleração é caracterizada por v ao quadrado sobre r. Então, por hoje a gente fica por aqui. Até logo!